estavam ao vivo. Essa entrevistadora estava ao vivo quando sentiu algo na sua calça. Foi quando ela ouviu um barulho de gás e saiu correndo pra dentro do prédio, enquanto a câmera gravava a mancha marrom na sua calça. Esse mágico estava se apresentando no programa, mas quando se sentou, o banco quebrou e o suporte atravessou não só o banquinho, como também a sua calça. Ai, essa mulher estava se apresentando quando entrou uma aranha na sua calça. Ela esqueceu que estava ao vivo e fez de tudo pra tirar ela dali. Mas o pior é essa streamer chinesa, que esqueceu que estava ao vivo e simplesmente desativou o filtro de beleza que usava e revelou a sua verdadeira aparência pro mundo inteiro. Pessoas que esqueceram que estavam ao vivo. Essa entrevistadora estava ao vivo quando sentiu algo na sua calça. Foi quando ela ouviu um barulho de gás e saiu correndo pra dentro do prédio, enquanto a câmera gravava a mancha marrom na sua calça. Esse mágico estava se apresentando no programa, mas quando se sentou, o banco quebrou e o suporte atravessou não só o banquinho, como também a sua calça. Ai, essa mulher estava se apresentando quando entrou uma aranha na sua calça. Ela esqueceu que estava ao vivo e fez de tudo pra tirar ela dali. Mas o pior é essa streamer chinesa, que esqueceu que estava ao vivo e simplesmente desativou o filtro de beleza que usava e revelou a sua verdadeira aparência pro mundo inteiro. Os vícios mais estranhos que pessoas têm. Essa mulher de 26 anos é viciada em comer drywall, arrancando pedaços enormes da parede da sua casa e deixando buracos de quase 1 metro em todas as suas paredes. Mas ainda mais peculiar é a Adele, que come espuma de dentro de camas e sofás. E ainda no tema de comidas temos a Bria, que é viciada em comer areia, por causa da textura crocante. E a Teresa, que já comeu mais de 1.300 quilos de pedras ao longo da sua vida, porque ela gosta do sabor. Já a Kisha come papel higiênico, ingerindo de 4 a 5 rolos por semana. Ela leva o papel até no cinema pra economizar na pipoca. Já a Lacey é viciada em cheirar e esfregar uma boneca Suzy no rosto dela, enquanto o Tyler é viciado em cheirar atum, porque adora o aroma de peixe. Esse homem chamado Nathaniel tá apaixonado pelo seu carro Chase. Eles se casaram e até... deixa pra lá. Ainda falando de amor, esse homem chamado Mark tem um relacionamento com mais de 15 brinquedos infláveis de piscina. E sim, também faz coisas com eles. Essa mulher chamada Patrícia é viciada em se bronzear, transformando seu corpo de isso pra isso aqui. E por fim, essa é a Cassie, uma mulher que regularmente come as cinzas do seu marido falecido pra lidar com o luto. O quão raro é o seu corpo? 80% das pessoas conseguem enrolar a língua, mas só 14% conseguem enrolar ela em formato de trevo. 30% das pessoas conseguem mexer as narinas. Eu não consigo. Só 10% das pessoas têm o dedo de Morton, que é quando o seu dedo indicador do pé é maior do que o dedão. Só uma a cada 10.000 pessoas tem uma condição chamada distitiase, que faz com que você tenha, ao invés de uma, 2 fileiras de cílios, e crescem em lugares diferentes do seu olho. Só 5% das pessoas têm queixinho de bunda, 4% das pessoas têm umbigo pra fora, enquanto 10% da população mundial tem covinhas. O quão raro é o seu corpo? 80% das pessoas conseguem enrolar a língua, mas só 14% conseguem enrolar ela em formato de trevo. 30% das pessoas conseguem mexer as narinas. Eu não consigo. Só 10% das pessoas têm o dedo de Morton, que é quando o seu dedo indicador do pé é maior do que o dedão. Só uma a cada 10.000 pessoas tem uma condição chamada distitiase, que faz com que você tenha, ao invés de uma, 2 fileiras de cílios, e crescem em lugares diferentes do seu olho. Só 5% das pessoas têm queixinho de bunda, 4% das pessoas têm umbigo pra fora, enquanto 10% da população mundial tem covinhas. O que acontece se você tentar imprimir dinheiro? Por mais que possa parecer simples, uma coisa bizarra acontece quando você tenta. Albert Talton, em 2004, tava duro e resolveu copiar os últimos $20 que tinha. Só que a nota impressa ficou meio boa demais e acabou realmente convencendo as pessoas. Por isso, ele comprou mais impressoras e expandiu o negócio. E em só alguns meses imprimiu mais de $7 milhões falsos. Por causa desse cara, várias impressoras hoje vêm com mecanismos que te punem se você tentar imprimir dinheiro, incluindo mensagens te dando bronca. Não tente isso em casa. O que acontece se você tentar imprimir dinheiro? Por mais que possa parecer simples, uma coisa bizarra acontece quando você tenta. Albert Talton, em 2004, tava duro e resolveu copiar os últimos $20 que tinha. Só que a nota impressa ficou meio boa demais e acabou realmente convencendo as pessoas. Por isso, ele comprou mais impressoras e expandiu o negócio. E em só alguns meses imprimiu mais de $7 milhões falsos. Por causa desse cara, várias impressoras hoje vêm com mecanismos que te punem se você tentar imprimir dinheiro, incluindo mensagens te dando bronca. Não tente isso em casa. Quando o Papa Francisco esqueceu que era Papa. Quando um cara falou que era brasileiro e a resposta foi essa. Voi non avete salvezza, Tutta Sasha e niente preghiera. Perguntaram como ele tava e a resposta foi... Tentado. Esse menino deu um solidel pra ele usar, mas ao invés disso ele colocou na cara do menino quando ele foi pro Japão e usou uma roupa com estampa de anime e ele conhecia bem a cultura brasileira. Cachaça e água. Não, não é água.
Independente da religião, ele era um fofo. Que descanse em paz. Quando o Papa Francisco esqueceu que era Papa. Quando um cara falou que era brasileiro e a resposta foi essa. Voi non avete salvezza, troppa casaccia e niente preghiera. Perguntaram como ele tava e a resposta foi... Tentado. Esse menino deu um solidel pra ele usar, mas ao invés disso ele colocou na cara do menino quando ele foi pro Japão e usou uma roupa com estampa de anime e ele conhecia bem a cultura brasileira. Cachaça e água. Não é água. Independente da religião, ele era um fofo. Que descanse em paz. Esse homem comprou o Google por $12. Em 2015, o endereço google.com foi à venda por engano. E isso foi o pior erro deles. Porque esse homem chamado Zemi tava navegando na internet. Quando percebeu que esse domínio não só tava à venda, como custava só $12. E ele comprou, se tornando dono oficial do google.com. Mas essa alegria durou só poucos minutos. Porque assim que percebeu o problema, a empresa ligou pro homem pra tentar recuperar o URL. O Zemi, que era super gente boa, aceitou devolver o site sem nenhum problema. E o Google agradeceu do melhor jeito possível. Enviou $6.006,13 pra ele, que é literalmente Google escrito com números. Só que o Zemi doou todo esse dinheiro pra caridade. E ao descobrir isso, a empresa deu $12 mil pra ele e um emprego dentro da empresa, onde ele trabalha até hoje. And I typed in google.com, and to my surprise, the domain google.com showed with a smiley face, which means it's available for sale by the registrar. I started receiving emails regarding ownership of google.com, confidential information about the domain, all the global websites which are on Google websites and their information, and the Google Search Console recognized me as the true owner. Os hotéis realmente trocam a roupa de cama todo dia. Pra testar, usaram um spray invisível pra escrever "Eu dormi aqui", que só dava pra enxergar quando passavam luz negra. No dia seguinte, eles voltaram pro hotel usando outro nome, mas pediram pra ficar no mesmo quarto. E os funcionários garantiram que tinham trocado o lençol. Mas quando olharam pra ver se o desenho ainda tava ali... Que nojo! Os hotéis realmente trocam a roupa de cama todo dia. Pra testar, usaram um spray invisível pra escrever "Eu dormi aqui", que só dava pra enxergar quando passavam luz negra. No dia seguinte, eles voltaram pro hotel usando outro nome, mas pediram pra ficar no mesmo quarto. E os funcionários garantiram que tinham trocado o lençol. Mas quando olharam pra ver se o desenho ainda tava ali... Que nojo! Os hotéis realmente trocam a roupa de cama todo dia. Pra testar, usaram um spray invisível pra escrever "Eu dormi aqui", que só dava pra enxergar quando passavam luz negra. No dia seguinte, eles voltaram pro hotel usando outro nome, mas pediram pra ficar no mesmo quarto. E os funcionários garantiram que tinham trocado o lençol. Mas quando olharam pra ver se o desenho ainda tava ali... Que nojo! Crianças que chamaram a polícia por motivos insanos. Um dia, um menino de 4 anos ficou extremamente chateado com a mãe dele, porque ela tomou o seu sorvete. E com raiva, ele ligou pra polícia pra denunciar o crime. My mom is being bad. Come and get my mommy. O menino tava tão desesperado na ligação que eles resolveram ir até a casa pra ver o que tava acontecendo. Chegando lá, o menino confirmou o crime. Did you call the police? Yeah, Is it because you didn't get ice cream yet? I didn't get ice cream. So is that why you're upset? Yeah. O menino de 10 anos tinha que fazer sua tarefa de casa, mas não tava conseguindo. A mãe então disse que se ele precisasse de ajuda era pra chamar alguém. E ele chamou a polícia. 911, what's the address of your emergency? I'm 10 years old and I'm working on my math homework right now, and I can't figure out what 71 divided by 3052 is. I could try to help you. A melhor parte é que eles realmente ajudaram. Por fim, uma menininha tava muito feliz com uma notícia, mas não tinha ninguém pra contar. Ela então contou pra polícia. How can I help you? Good. What do you want to tell me, Lene? We went to Disney on Ice. You went to Disney on Ice? Yes. Just wanted to tell you something. As vinganças mais insanas. Uma companhia aérea jogou uma mala com um vilão de $20 mil dentro. Mas eles não sabiam que o dono era um cantor famoso que se vingaria do melhor jeito. O violão ficou bem quebrado. E ele então ligou pro suporte da United Airlines. Eles disseram pra ele ir lá no dia seguinte. Só que naquela noite ele tinha um show. Ele então pegou um táxi e encontrou um lugar que finalmente arrumaria o seu violão. Mas que cobrou $7 mil pra isso. No dia seguinte ele voltou a falar com eles pedindo que eles pagassem o concerto. Mas eles responderam que tava tarde demais e que ele deveria ter pedido no dia anterior. E foi aí que ele resolveu se vingar. Juntou alguns amigos e escreveu uma música que seria só uma vingancinha. Só que a música viralizou. You broke it, you should fix it. You're liable, just admit it. I should have flown with someone else or gone by car. 'Cause United breaks guitars. E aí a empresa falou que
que pagaria pelo concerto se ele excluísse a música. E a resposta dele foi: tá tarde demais. Vocês deveriam ter pedido no dia anterior. Em 2021, esse cara comprou uma bala gigante e resolveu descobrir quantas lambidas demoraria pra chegar no centro dela. Nas primeiras 1000 lambidas já apareceu cor, e com 2000 ela já tava bem colorida. Com 4000 ele desistiu de contar no papel e começou a usar um contador. Depois de 13 dias, ele finalmente chegou no meio, com 7300 lambidas. Mas resolveu continuar e ver quantas levariam pra terminar a bala inteira. Com 14.581 ele conseguiu fazer um buraco na bala. E com 21.225 ele conseguiu terminar a parte lateral. Até que ele machucou a mandíbula e precisou parar. Em 2021, esse cara comprou uma bala gigante e resolveu descobrir quantas lambidas demoraria pra chegar no centro dela. Nas primeiras 1000 lambidas já apareceu cor, e com 2000 ela já tava bem colorida. Com 4000 ele desistiu de contar no papel e começou a usar um contador. Depois de 13 dias ele finalmente chegou no meio, com 7300 lambidas. Mas resolveu continuar e ver quantas levariam pra terminar a bala inteira. Com 14.581 ele conseguiu fazer um buraco na bala. E com 21.225 ele conseguiu terminar a parte lateral. Até que ele machucou a mandíbula e precisou parar. Como as frutas eram antes do ser humano? Abacate. Hoje em dia ele é enorme, tem um caroço gigantesco. Mas originalmente ele era assim, bem menor, e com um caroço que tinha praticamente o tamanho da fruta inteira. Milho. Hoje uma espiga tem centenas de milhos, mas nem sempre foi assim. Antes de ser modificado, quando surgiu, ele vinha numa espiga fininha, com só alguns milhinhos. Morango. No presente eles são grandes, às vezes grandes até demais, mas no passado eles eram frutinhas pequenininhas e michurucas. Limão. Tem vários tipos, mas o mais comum é esse. Pequenininho e quase não tem semente. Mas no passado eles eram assim, com muitas sementes e enormes. Como as frutas eram antes do ser humano? Abacate. Hoje em dia ele é enorme, tem um caroço gigantesco, mas originalmente ele era assim, bem menor, e com um caroço que tinha praticamente o tamanho da fruta inteira. Milho. Hoje uma espiga tem centenas de milhos, mas nem sempre foi assim. Antes de ser modificado, quando surgiu, ele vinha numa espiga fininha, com só alguns milhinhos. Morango. No presente eles são grandes, às vezes grandes até demais, mas no passado eles eram frutinhas pequenininhas e michurucas. Limão. Tem vários tipos, mas o mais comum é esse. Pequenininho e quase não tem semente. Mas no passado eles eram assim, com muitas sementes e enormes. Pra gravar Homem-Aranha, o Tom Holland fez uma piada pra Marvel falando que ele deveria passar alguns dias em uma escola pra aprender a ser um adolescente normal. Só que eles gostaram da ideia e resolveram fazer isso de verdade. A ideia então era fazer ele passar alguns dias em uma escola comum dos Estados Unidos pra que ele pudesse interpretar melhor o papel de um adolescente americano. Um dia então ele pegou a sua mochila, caderno e caneta e foi pra escola de ciências do Bronx em Nova York. Nem os alunos nem os professores sabiam que ele não era um aluno de verdade. Então no começo de toda a aula eles levavam ele pra frente da sala e apresentavam ele como um aluno novo. Ele então finalmente sentou no fundo da sala do lado de uma garota. Ela virou pra ele e perguntou o que ele realmente estava fazendo ali. E a resposta dele foi essa aqui. I was like, well, do you want to know my secret? He's like, okay. I'm actually Spider-Man. He's like, dude, you're nuts. Ele explicou a história dizendo que na verdade era um ator britânico e que tava ali pra aprender a ser um aluno normal pra interpretar o Homem-Aranha. E ainda assim a menina riu da cara dele e não acreditou. Imagina a frustração dessa garota quando ela foi no cinema e descobriu que a história era verdade. Esse cara viralizou por causa da sua aparência. Ele parece ter 2 buracos enormes nas bochechas, em que dá até pra passar coisas de um lado pro outro. Muita gente ficou chocada porque comer, beber e até respirar desse jeito é bem mais difícil. Mas a verdade é que ele enganou todo mundo, porque na real é um artista de efeitos especiais. Esse cara viralizou por causa da sua aparência. Ele parece ter 2 buracos enormes nas bochechas, em que dá até pra passar coisas de um lado pro outro. Muita gente ficou chocada porque comer, beber e até respirar desse jeito é bem mais difícil. Mas a verdade é que ele enganou todo mundo, porque na real é um artista de efeitos especiais. Esse cara viralizou por causa da sua aparência. Ele parece ter 2 buracos enormes nas bochechas, em que dá até pra passar coisas de um lado pro outro. Muita gente ficou chocada porque comer, beber e até respirar desse jeito é bem mais difícil. Mas a verdade é que ele enganou todo mundo, porque na real é um artista de efeitos especiais. Esse cara viralizou por causa da sua aparência. Ele parece ter 2 buracos enormes nas bochechas, em que dá até pra passar coisas de um lado pro outro. Muita gente ficou chocada porque comer, beber e até respirar desse jeito é bem mais difícil. Mas a verdade é que ele enganou todo mundo, porque na real é um artista de efeitos especiais.